Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta. Você conhece esse fundo imobiliário? Sabe quem é a gestora? Sabe o setor de atuação em que ele investe? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos até o meio do ano. Será que a gente vai conseguir? Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar financeiramente? Clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai onerar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a alguns benefícios. Acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um segundo grande objetivo esse ano. Até o final do ano eu quero ver se eu consigo tirar uma certificação CEA. Essa certificação é cara, lá em São Paulo, então teria passagem, hospedagem, dentre outros. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer valor doado será muito bem-vindo. O Pix, amuinvest@gmail.com. Eu estou fazendo serviço de estruturação de carteira, aconselhamento, mentoria, consultoria. Se tiver interesse e quiser saber mais como funciona, mande um e-mail para o canal amuinvest@gmail.com que eu explico melhor as situações aí. Nós temos dois canais secundários aí que eu estou tentando monetizá-los. Amudicas, Amufiagro. Se quiser nos ajudar, se inscreva nesses canais. Mesmo que não seja do seu interesse, se inscreve lá para nos dar essa força. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Depois, se for o caso, você pode até se desinscrever. Muito obrigado aí pela força e ajuda de todos vocês. Esse fundo imobiliário é um fundo de lajes comerciais, é um fundo de tijolo. Ele foi lançado no mês 7 de 2020 na base de R$100. VBI é sua gestora, ele tem mandato renda e ele tem uma liquidez diária de mais ou menos uma negociação de 2.300.000 por dia. Ele não tem nota no site, ele faz parte do IFIX com 0,88% e conta ali com 10 milhões de cotas. Em termos de PVP, ele está sendo negociado a um PVP de 0,93. Isso indica 7% mais barato do que o seu valor. Como assim? É um fundo que está liberando R$1 bilhão de patrimônio, 995 milhões, e o mercado está aceitando pagar 923 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale R$ 99,14 e o mercado está aceitando pagar R$ 92,03. Tendo o Maço como referência, é um fundo que conta ali com quase 64 mil cotistas. Virando a página, a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Então, atualmente R$ 92,03, mínima de 80 e máxima de R$ 97,50. Vamos traçar a linha dos R$100 aqui para a gente analisar. Vamos traçar essa linha aqui do 100. Como a gente bem viu, o fundo veio ao mercado depois da situação pandêmica lá de março de 2020. Então ele não passou tanto por isso. Ele teve momentos aqui, ó, no mês de janeiro do ano passado, janeiro de 2021, em que o fundo cai abaixo de R$ 95, fica lateralizado entre 95 e os R$100 durante um período, com altos e baixos. Começa a cair novamente, lá mais ou menos em maio, entre março e maio o mercado começa a cair, o fundo começa a atingir R$ 92, R$ 93. No final do ano, novembro, de junho mais ou menos até novembro, o fundo começa com uma grande queda. Ele cai até setembro, próximo de 85, e chega a incríveis R$ 80 em novembro do ano passado. Rapidamente o fundo recupera-se e chega a atingir R$ 90, depois 95, fica lateralizado durante um período aqui, ó, entre R$ 85 e R$ 90, e agora ele está sendo negociado nesse patamar de mais ou menos R$ 93, R$ 95. Aqui a gente vê as entregas do fundo. É um fundo sem muito histórico ainda, para a gente ter noção como o fundo vai se comportar no decurso do tempo, mas ele já vem fazendo movimentos que eu acho interessante. Então a gente vê o patamar que o fundo estava entregando, ó, algo próximo a 50 centavos em 2020. 2021, o fundo já melhora um pouco as suas entregas, ó. E aí, eu acredito que agora, 2022, deve ter mais uns revisionais e o fundo deve chegar próximo a 60 e poucos centavos nas próximas revisionais. Esse fundo já passou por 2 subscrições. Essa segunda subscrição ela não teve tanto sucesso assim e ela ocorreu no mês 8 de 2021.
Virando a página aqui, a gente vê as entregas do fundo, ó. Então, ela está estabilizada nesses patamares aí. Ele entregou 59 centavos, mas depois ele está estabilizado em 56 centavos. Dia 29 de abril, a Database anunciou 56 centavos para pagar no dia 6 de maio. A cotação na época, 94,80. Isso representava um yield de 0,59. Na data que eu estou gravando esse vídeo, o mesmo dividendo já está representando um yield de 0,61, porque as cotas recuaram um pouco. O fundo vem com um acumulado aí de 7,31%. Próximo ali do mínimo que eu reputo ser aceitável, né? De 7,2 ao ano aí. Eu vou fazer um cálculo aqui para vocês, eu não tenho feito em todos os vídeos, mas volta e meia eu gosto de falar sobre isso, que é o cálculo para preço teto. Vou voltar aqui só para a gente ver certinho, a cotação 92,03 fechou na sexta-feira. E agora, ó, como é que funciona o preço teto? Preço teto não é valuation. Preço teto é uma noção que você vai ter como o máximo que você vai pagar, o preço máximo, o preço teto que você vai pagar por um ativo para você ter aquele rendimento que você espera. E aí isso é muito pessoal. Fundos sólidos, fundos, na minha opinião, mais seguros, eu aceito receber 0,6 de tijolo, tá? Fundos mais arriscados de tijolo, eu aceito receber no mínimo 0,7, 0,8. E aí isso é seu, é pessoal. Amor, eu não entro num fundo de lajes que me pague menos de 0,7. Então, assim, isso é irrelevante, é você que vai escolher. Primeiro, para você fazer o preço teto, você tem que saber a média de rendimento. Então, a gente vê que esse fundo está bem redondinho, 56 centavos. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? 0,56, vai pegar o rendimento base médio, vai multiplicar por 100 e dividir pela taxa. Eu aceito receber 0,6. Então note, ó, esse fundo, para mim, isso é um critério meu, até 93,33 seria o ponto de entrada. Se eu pagar no máximo 93,33, eu vou ter um yield de 0,6, que é aquilo que eu defini para mim. Amor, eu só aceito receber 0,7. Então você vai pegar 0,56 vezes 100 e dividir por 0,7. Então, para você entrar nesse fundo, você só entraria nele se ele chegasse a R$80. E a gente bem viu lá atrás que isso não é a realidade do fundo, né? Então, eu fico satisfeito de me posicionar no fundo com esse yield. Virando a página aqui, a gente vê que muitos institucionais possuem posição no fundo, com destaque aí, ó, para o HFOF, que detém 7,67%. O CAFOF possui ali 2,66 e o BCIA possui ali mais 1,96. E demais aí, bastante institucionais possuem posição no fundo. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. O relatório da VBI, ele costuma ser em alguns pontos muito completos, muito mesmo, e muito detalhado. Então eu geralmente enfrento dificuldade para fazer o vídeo, porque tem muita informação. E aí, para não ficar um vídeo muito extenso, nesse aqui eu optei por ser um pouco mais curtas as informações. Mas eu sugiro que, se esse fundo te agradar, que você abra o relatório gerencial e estude, porque tem muita informação interessante ali. Então aqui ele reforça que 31 de março, para pagar em abril, ele informou 56 centavos. Na época, ó, a cota estava 91. Então a gente vê que ela já foi lá em cima, deu uma recuada. Gestão comercial. Em 31 de março, a vacância do fundo era quase irrisória, ó, com apenas 1% da área da Torre B JK disponível. O prazo remanescente, o prazo médio da carteira, tá? Prazo médio é de 6,5 anos. Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade dos recebíveis de sua carteira recebíveis imobiliários de competência de fevereiro, para pagar em março, e não possui inadimplência. No dia 31 de março, houve o fim do contrato com a RB Capital, e em 1º de abril, o início do contrato da Veda, o que já está realizando obras de melhorias para iniciar a operação, que deve ocorrer em maio. Gestão operacional das obras. A obra do ativo Union Faria Lima, com previsão de conclusão no 4º trimestre de 2023. Ao final de março, seguia em linha com o cronograma, completando 20% das atividades concluídas, sendo que os serviços preliminares e as obras de fundação estavam finalizados. Além disso, as obras referentes a estruturas atingiram 19% de conclusão. Nesse ativo, com o objetivo de dar continuidade ao plano diretor de investimentos de modernização e valorização dos ativos, estamos em fase de validação dos projetos e aprovação das premissas de conceito com o M Faria Lima, o M Faisal para o retrofit do paisagismo, o Mingrone para retrofit da iluminação e o escritório de arquitetura Dude Duarte para a área colaborativa e comum do condomínio. Além disso, demos continuidade ao processo de consultoria para a certificação do empreendimento Guia de Rodas, programa que aprimora e reconhece as melhores práticas de acessibilidade e inclusão para empresas e empreendimentos. Virando a página, aqui a gente vê os ativos do portfólio e como se fosse um mapa do tempo, né? Então, em julho de 2020, o fundo faz aquisição
do FL 440 e do Park Tower. Depois, em agosto, o fundo faz aquisição de cotas do AAA da Red, do HAA. Então ele tem FIIs no seu portfólio, ele investe diretamente em ativos iguais do seu portfólio, que ele só tem ativos AAA. Em dezembro, eles compram o Union Faria Lima, que é o que está em construção. Em abril, eles fazem a aquisição aqui, ó, do Torre B, JK. E aí, em setembro de 2021, eles fizeram a emissão e eles queriam captar um recurso de 300 milhões e captaram apenas 31 milhões. Virando a página aqui, a gente vê cada um dos seus ativos do portfólio. Então, ó, no Park Tower, ele é 100% do fundo, tem apenas um único locatário, não tem vacância e ainda tem mais 143 meses de perpetuação aí. 47% da receita advém desse inquilino aqui. Esse inquilino, eu já adianto, é o tal do Prevent Senior. Já a gente vai falar sobre isso. O FL 440, o fundo é dono de 50%, lá tem 10 inquilinos, também zero vacância, 39%, 39 meses ainda de prazo, pouco mais de 3 anos e representa 29% das receitas. O Union Faria Lima, 50% é do fundo, ele está em construção, não tem locatários ainda, mas não está gerando vacância, por quê? Está recebendo durante a construção do prédio. 30 meses ainda vai valer esses rendimentos, porque é mais ou menos o prazo para terminar o prédio. O prédio, a previsão de terminar é o ano que vem, mas ele deve ter um RMG ainda por mais 1 ano e meio ainda. Então, vamos supor, mais 1 ano para terminar e depois mais 1 ano e meio para continuar recebendo. Isso representa hoje 8% da receita do fundo. E o Torre B, JK, o fundo é dono de 20%, lá tem 5 locatários, e lá está tendo a vacância de apenas 1%, que no geral representa apenas 0,1%. Falta ainda 75 meses médio de prazo e representa 14% das receitas do fundo. E o AAA da Red lá, que eles têm posição, 11% do portfólio é eles. Total, então, do que o fundo tem 16 locatários, 85 mil metros quadrados de área, prazo médio 78 meses e 100% das receitas. Aqui a gente vê a imagem dos imóveis que o fundo possui. São imóveis em excelentes localidades, de altíssima qualidade os imóveis, tá? Então, esse aqui inclusive está em construção e não está pronto ainda. Então, esse fundo me atrai bastante aí as características dele. Agora vamos lá. A posição que os fundos ficam. Avenida Faria Lima, que é a principal de São Paulo, né? Teoricamente é uma das mais bem conceituadas. E aí a gente vê que os imóveis estão na Faria Lima ou estão muito próximos à Faria Lima. E o que está um pouquinho mais distante ainda assim é uma região muito próxima da Faria Lima, o Park Tower aí. Todos os imóveis do fundo são AAA. E aí o que eu quero dar de destaque é o seguinte, o fundo paga, entre aspas, tá? Entre aspas, ele paga pouco? Sim, o rendimento dele é pouco. Mas no momento em que a gente vê lajes sofrendo com 10, 20, 30, e vamos para uns casos mais graves aí como RBCR, XPPR, RBRP, fundos sofrendo com vacância de 30, 40, 50% do seu portfólio, esse fundo está com zero vacância. Na minha opinião, por quê? Regiões prime, regiões de altíssima qualidade. Então temos também que ver isso. Enquanto outros fundos estão sofrendo nos seus rendimentos, esse fundo consegue estar com 100% de locação num dos momentos mais críticos do nosso mercado, né, de lajes. Então o que acontece? Aqui a gente vê novamente, ó, 47% do portfólio, 29%, 8%, 14%, 2%. Os inquilinos que o fundo possui, ó, Berkeley, Cassione, Veda, Prevent Senior, Johnson & Johnson, UBS, são inquilinos de altíssima qualidade. Diversificação por segmentos. Então ele tem segmento de saúde, farmácia, instituição financeira. Ele tem 10% de RMG lá no Faria Lima. Ele tem farmácia, outros, né? E o AAA da Red. E aqui, para mim, é o ponto de maior risco que esse fundo carrega. 47% das receitas do fundo advém da Prevent Senior. Aí, as pessoas me questionam, poxa, mas então por que você investe num fundo com tanta concentração? Tanto esse ativo aqui, quanto o Vino, da Vinci, são dois ativos que têm esse mesmo, entre aspas, esse mesmo defeito. Mas, vamos lá. Prevent Senior e também lá no Vino, a Globo, são inquilinos que têm contratos atípicos de longuíssimo prazo e a minha expectativa, a minha esperança, o meu anseio é que, até próximo desse contrato vencer, o fundo consiga fazer 1 ou 2 subscrições, ele consiga crescer, e aí esse inquilino passe a não ser tão importante para o portfólio do fundo.
isso aí, na minha opinião, pode vir a diluir, diminuir a dependência do ativo no inquilino. Mas sim, isso aqui é um risco altíssimo que o fundo carrega, porque se a Prevent Senior sair, de novo, ele é o que tem um contrato mais longo. Mas se a Prevent Senior sair, vai impactar metade das receitas do fundo, e isso pode ser algo gravíssimo. 11% Johnson & Johnson, 15% diversificado. Então a gente vê aqui, com exceção da Prevent Senior, os demais estão totalmente equilibrados dentro de limites aceitáveis aí, na minha opinião. Os indexadores que o fundo carrega, 61% é IPCA, 29% IGPM, 9% INCC e 2% sem indexador, que é justamente os FIIs. Ele tem 10% de RMG e 90% dos contratos aí são contratos de natureza típica, segundo aí. Aqui a gente vê o seguinte, olha, reajuste dos contratos. Janeiro teve um pequeno reajuste, 50% dos contratos são reajustados em abril, junho tem mais 20% e o restinho no decurso do tempo aí. Então, provavelmente, pelo menos é o que eu acredito, nos próximos meses talvez a gente veja o impacto aí desse reajuste aí. Além dos reajustes, existem revisionais, que é quando vai olhar para o contrato e ver se tem possibilidade de aumentar ou não, se vai aplicar o aumento ou não. Então, em 2022, 4%, 2023, 20%, 2024, 70% de revisional vai ocorrer aí. E o vencimento dos contratos. Nesse ano não venceu nada, nada vai vencer o ano que vem. E aí 2024 é um ponto de atenção, porque aí está vencendo 21% dos contratos. E aí sim a gente vai ver como a gestora vai se comportar e como os inquilinos vão se comportar. Lembrando que são N fatores que podem impactar na renovatória ou não dos imóveis. Às vezes não depende exclusivamente apenas dos inquilinos. Depende da conjuntura macroeconômica, tá? Mas é um ponto de atenção que tem que se ter. E aí a gente vai ver como que a gestora vai fazer o trabalho nesse momento. Se vai ter vacância, se vai alocar rapidamente, se eles vão renovar, se vai ter procura, coisas nesse sentido. Então, 2025 tem mais uma renovação de vencimento de 6%, 10% em 2026. A gente vê que no decurso do tempo tem vencimentos melhores aí. Menores. A partir de acima de 2030, vence os outros 48% aí. Dos contratos, que é justamente do pessoal da Prevent Senior. Virando a página, a gente vê aqui que ele falou até lá atrás sobre, eles estão fazendo uma modernização do FL 440. Isso aqui, ó, eles fazem mudança, fazem modernização e tudo isso impacta na qualidade, impacta no aluguel. Qualquer coisa você pausa o vídeo aqui e dá uma lida com atenção aqui no que eles estão falando. Virando a página, a gente vê a DRE do fundo. Aqui é um dos pontos ruins da VBI, na minha opinião. O DRE deles eu não gosto. Eu acho ele muito simplesinho. Poderia ser muito mais destrinchado as informações, mas enfim. Aqui a gente vê que o fundo cobra taxa de 1%. E aí a gente vai calcular o que as despesas representam frente às receitas. Então a gente vai calcular aqui, ó, março, esses 5 centavos, e vai ver no acumulado dos últimos 12 meses o que as despesas representam. Então olha só. 5 centavos, 50 centavos na verdade, vezes 100... dividido por R$7. A gente vê que as taxas cobradas estão representando 7,14%. Vamos ver no acumulado dos últimos 12 meses. 5,2 vezes 100 dividido por 75,3. E as despesas estão representando ali 6,90%. Bem abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável. Eu vou falar mais sobre isso aqui à frente, mas... despesas financeiras. Então o fundo tem a alavancagem, tá? Então parte do resultado é impactado na alavancagem que o fundo possui. Virando a página aqui, a gente vê sobre a alavancagem que eu acabei de dizer. Então o fundo tem, ó, saldo devedor 97 milhões, taxa de emissão a 5,40 IPCA mais 5. E qual foi a garantia dada para fazer esse CRI? Alienação fiduciária do imóvel, Torre BJK, e os recebíveis também foram dados como garantia. E vencimento junho de 2033. O outro CRI que eles fizeram é CRI indexado a CDI. Então saldo devedor de 56 milhões, a dívida é CDI mais 2. Foi dado Torre JB como garantia e também a alienação dos contratos. E também vai vencer em junho de 2033. Agora olha aqui, ó. Para aquisição do Torre BJK foi emitido um CRI. O saldo devedor em 31 de março era de 151 milhões. Lógico que o saldo dos dois, tá? Dos dois valores. A primeira série do CRI possui uma taxa de emissão de IPCA mais 5, com multa de pré-pagamento regressiva depois dos 24 meses.
e o outro CDI mais 2 sem multa de pré-pagamento. Ambas com carência principal até julho de 2023. Então prestem atenção. Até julho de 2023, o fundo está pagando, mas está pagando bem pouquinho. A partir do meio do ano que vem, vai começar as amortizações. E aí, isso pode impactar nas receitas do fundo. Se até lá ele não conseguir começar a gerar uma receita maior, se até lá ele não fizer novas subscrições para tentar minimizar esses impactos, ou pegar dinheiro para liquidar essas dívidas, se até lá isso não ocorrer, pode ser que haja um impacto nas receitas do fundo. Aqui ele fala, o resultado distribuível de março foi impactado com o pagamento das despesas financeiras do CRI. Então, pessoal, eu gostaria de pedir e reforçar novamente, por favor, ajude-nos a monetizar os canais secundários, vá lá no Amudicas, Amufiagro, mesmo que não seja do seu interesse, se inscreva nesses canais e nos ajude aí, precisamos chegar a 1000 inscritos para monetizá-los. Eu gostaria de pedir e reforçar também, por favor, deixa o like no vídeo, comenta o que você achou desse fundo. Você teria esse ativo na sua carteira? Você acha ele um bom fundo? Eu tenho ele, tenho vindo, acho um bom fundo, sim. Sei que ele paga pouco, entre aspas, mas são consequências, entre aspas, da qualidade. Esse ponto dele está altamente concentrado no único inquilino. É o ponto para mim de maior atenção. A alavancagem para mim nem é tanto assim preocupante, mas sim esse ponto tem um ponto de bastante atenção. Mas eu acredito na qualidade da gestora. Vamos ver como que eles vão conseguir se portar em relação a isso aí. Por favor, esse meu ponto de vista que eu falei aqui não representa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal para a gente chegar aos 10.000 inscritos. Se inscreve aí e clique no sino para ser notificado de todos os vídeos. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia. Muito obrigado, Wellington, Alexandre, Marcos. Obrigado, Wellington, por renovar o clube de membros. Por favor, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Isso vai nos ajudar imensamente. Ou se tiver interesse em consultoria, mentoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido, mande um e-mail para o canal muinvest@gmail.com que eu explico melhor. No final do vídeo, eu vou deixar passando slides a respeito de cada um dos imóveis. Se esse fundo te interessar, aconselho que você vai vendo aí com calma e olhando um por um os imóveis que o fundo possui. Eu vou ficando por aqui e espero encontrá-lo nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you make my candy-coated heart melt. When you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection. When it's dipped in sweet confection. Artlist.io Honey, you're my sugar.